O significado axiomático, esse matemático aqui é Kolmogorov, o russo, foi ele o primeiro a criar uma teoria da probabilidade, de criar os axiomas, colocar no papel e desenvolver os teoremas. Que até então, Laplace desenvolveu a abordagem clássica, mas não desenvolveu uma teoria por trás. E aí, eu vou colocar aqui para vocês podem observar depois com mais tempo, que eu vou disponibilizar os slides, quais são os axiomas da probabilidade. Ou seja, para todo evento da álgebra existe um número não negativo chamado de probabilidade, atribuída a tal evento. Ou seja, eu não posso ter uma probabilidade negativa. Essa probabilidade ela vai se encontrar entre 0 e 1. Ela está nesse intervalo. E a soma, o total, pode ser igual a 1, com o evento certo, né? E o evento 0, que seria o evento impossível. E para quaisquer dois eventos disjuntos, a probabilidade da união deles é igual à soma das suas probabilidades. Verdadeiro para infinitas uniões. E aí vocês vão poder observar depois qual a probabilidade quando é um evento impossível. Então ele cria os axiomas. O que é um axioma na matemática? É uma frase afirmativa da qual eu não tenho como comprovar. Eu acredito que ela é verdadeira e a partir dela eu vou criando toda uma matemática. A matemática em si ela é uma ciência axiomática. Ela não é uma ciência empírica. Ela pode ter várias aplicações, mas ela é uma ciência axiomática. E aí, Kolmogorov criou os axiomas e depois, ele, dentro dos axiomas, ele desenvolve os teoremas. Já o teorema, não. Ele é demonstrado. Agora, um axioma, não. Essa parte aqui, eu vou passar mais rápido, né? Porque Diógenes possivelmente já trabalhou com vocês. Ó, veja, no primeiro ano do ensino fundamental, o aluno tem que trabalhar a noção de acaso, tem as habilidades, depois a ideia de aleatoriedade, a ideia de acaso em situações do cotidiano, análise de chances de eventos aleatórios e por aí vai. Só que do primeiro até o quinto ano não se trabalha ainda com a ideia de fração. Para estudar a probabilidade, só se trabalha com a ideia de fração a partir do sexto ano. O livro que eu indico para vocês, pessoal, é esse aí, Quais São Suas Chances. É um livrinho barato, eu comprei o meu por R$9 na época. É isso aqui. E assim, um livro excelente. Quem está zerado aí de probabilidade ou sabe pouco ou está nesse processo de aprendizagem, eu indico esse livro aí. Muito barato e de muito conteúdo. E ele traz uma tabelinha, na realidade, uma régua aí de probabilidade, que ele diz o seguinte, é o Axel, é a interpretação da probabilidade. Ele diz que se um evento está entre 0 e 0,25, né, que seria um quarto, ele diz que o evento provavelmente não vai acontecer, se ele está entre 0 e 0,25. Se o evento está entre 0,25, ou seja, um quarto, e meio, né, que é 0,5, então ele diz que não acontecer é mais provável. Não acontecer é mais provável do que acontecer. Se está entre 0,25 e meio. Se está exatamente em meio, ele diz que a probabilidade de acontecer, de não acontecer, é igual a de acontecer. Então, tanto pode acontecer como não, que aí que seria um evento equiprovável, né? Se tiver exatamente na 50%. Se passar de 50% até 0,75%, então acontecer é mais provável. É mais provável acontecer do que não. E se passou de 0,75, está entre 0,75 e 1, então o evento provavelmente vai acontecer. Então veja que essa ideia de provavelmente vai acontecer tem que ser maior do que 0,75, quase chegando em 1. E aí, essa tabelinha ajuda muito na questão da linguagem probabilística. Ô, Robson, E aí, gostei dentro bastante disso, eu dessa trago... tabela. Oi. Oi, Robson, eu gostei bastante dessa tabela. Ela ajuda. E
Ajuda muito nessa compreensão, né? E existem algumas linguagens que a gente trabalha, né? Que é o evento certo, o impossível, o provável e o improvável. Como é que a gente colocaria o provável e improvável aí? Vamos lá. Primeiro ponto, o evento certo é o que teria 100% de chance, ou seja, a probabilidade seria 1. Tranquilo, não tem estresse. O evento impossível seria o que estaria aqui no zero. Então, impossível e certo está tranquilo. Agora, o evento improvável, ele estaria exatamente aonde? Nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 0,25, ou seja, 1/4. O evento provavelmente não vai acontecer. Então, é o que eu posso chamar de improvável. Improvável. Ele estaria entre 0 e 1/4, 0 e 0,25. Agora, o evento que eu poderia dizer que provavelmente ele vai acontecer, aí eu poderia dizer que provavelmente ele estaria entre 0,75, ou seja, ele estaria entre 3/4 e 1, né? Que seria o 4/4. Então, seria o meu provavelmente. O improvável seria de 0 a 0,25. O equiprovável seria exatamente no meio. O certo seria o 1 e o impossível, 0. Só lembrando que existe uma grande diferença entre improvável e impossível. Muita gente acha que um evento improvável é impossível. Não. Por exemplo, chover em Petrolina é improvável, porque aqui nunca chove. Mas é possível, existe a probabilidade. Agora, é impossível é quando a probabilidade é exatamente 0. Exemplo, acertar na loteria. Improvável. É improvável. A chance é bem pequenininha, mas pode ganhar, né? Pode acontecer. Exatamente. Então, com essa tabelinha assim, a gente ajuda muito a nossa linguagem de hoje. Dá para a gente conseguir saber utilizar o termo correto, ao meu ver. Ficou legal, Robson. Ficou muito massa. Beleza. Eu estou até pensando em escrever algo sobre isso, porque eu não vejo por aí, tá entendendo? Usando justamente essa tabela aí para ajudar. Ô Robson. Oi. Interessante. Tu acha que isso é interessante para o cara ensinar assim, no fundamental? Porque às vezes os conceitos ficam sem uma tabelinha assim e às vezes o que é improvável para uma pessoa já não é tão improvável assim para outra. Fica meio que relativo de cada pessoa. Aí é interessante você meio que formalizar assim. Tu acha que dá para o cara, por exemplo, passar no fundamental uma tabelinha parecida com essa? Nos anos iniciais, você não vai trabalhar, pelo menos até o 4º ano, você não vai trabalhar dessa forma, não, assim. Mas você vai usar a linguagem improvável, equiprovável, provavelmente. Você, enquanto professor, que tem o conhecimento, o saber, né? Vamos dizer, científico, que estudou para, você vai, na sua mente, você pode usar essa tabela. Você como professor. Mas lá para o aluno que ainda não está trabalhando com fração, ele não vai ter como identificar improvável, provável, equiprovável dentro dessa tabela. Então, você vai ensinar, propiciar os elementos para ele na forma de linguagem. Por exemplo, isso que Diógenes falou. É improvável que você ganhe na Mega Sena. Então, você vai começar a desenvolver esse raciocínio na criança para ele dizer assim, poxa, é improvável por quê? Porque é muito difícil de acontecer. Agora, se eu disser assim, provavelmente fará sol em Petrolina amanhã. Ah, sim, porque faz sol todo dia aqui. Então, vai acontecer, é quase certo, mas eu não vou dizer que é certo, tá entendendo? Porque certo era se fosse uma coisa que acontecesse os 365 dias do ano. Mas desses 365 dias, tem uns 4 dias que chove. Então, ou seja, provavelmente terá sol. Então, você vai desenvolver com eles a linguagem. Você, enquanto professor, vai ter essa tabela na cabeça, mas ele, enquanto aluno, não. Mas ele vai começar a perceber
o que é improvável, o que é provável, o que é certo, o que é impossível e o que é equiprovável. Essa linguagem você vai trabalhando com situações do dia a dia dele mesmo. Por exemplo, provavelmente você vai almoçar hoje? Provavelmente, professor. Vou almoçar. Já tem outro. Agora você pode dizer assim: é improvável que tenha sobremesa hoje na sua casa? Ou eu estou chutando situações, mas você pode usar situações do dia a dia da criança. No caso, não seriam nem vocês, né? Seriam os pedagogos, né? As pessoas que têm a formação em pedagogia. Mas que não impede de vocês trabalharem com o sexto ano. A partir do sexto ano, eu já indicaria o trabalho de forma mais devagar, iniciando, para eles poderem entender. Beleza? Robson, tem uma pergunta. Pode fazer. Tu apresentasse aí os significados. Eu acho que tu estás apresentando, né? Ainda os significados. Não sei se eu vou... Se eu estou antecipando a pergunta. Mas, quando a gente trabalha com os significados, por exemplo, das estruturas aditivas, né? Certo. A gente trabalha o significado das frações. Parte dela, por exemplo, das frações, ela é trabalhada do primeiro ao quinto. Sim. E outra parte, sexto ao nono. A minha pergunta é, a gente tem 6 significados aí para probabilidade, né? Tem Isso. 5 e o geométrico, que é o sexto, né? Isso. E aí eu queria saber em que momento a gente ensina esses significados, esses 6 significados. Algum que aparece, ou alguns que aparecem do primeiro ao quinto. Quais são os do primeiro ao quinto? Quais são os do sexto ao nono? Quais são os do ensino médio? E se tem algum que só no ensino superior? Vamos lá. Se a gente observar aqui na BNCC, em nenhum momento você observa essa ideia de noção de acaso era como se você estivesse colocando um significado intuitivo. Essa ideia de trabalhar noção de acaso é o intuitivo. Então, você teria o significado 1. Quando você vai para a ideia de aleatório, situações do cotidiano, você também está trabalhando o intuitivo. Então, o que é que acontece? Nos anos iniciais, a gente começa trabalhando intuitivo, e a noção para chegar no clássico, na ideia, no significado clássico de probabilidade, que seria o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, eu diria que noção do clássico também no quarto ano e o intuitivo. Se a gente fosse para o quinto ano, seria também a noção do clássico. Então, nós teríamos aí, nos anos iniciais, praticamente, Diógenes, o intuitivo e o inicial do significado clássico. A partir do sexto ano, aí é onde entra a ideia de fração. Aí vejam aqui, ó, nas próprias palavras da BNCC, a probabilidade frequentista. Então, eu vou ter o significado frequentista. Então, eu vou ter aqui o cálculo, ó, como a razão entre o número de resultados favoráveis sobre o número de casos possíveis. O que é isso? É exatamente o clássico. O número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis é o significado clássico. Então, a partir do sexto ano, eu vou ter o significado clássico propriamente dito e o significado frequentista. E aí é o que eu vou ter nos anos finais, ó. Eu não passo disso, eu só vou trabalhar com, do primeiro ao quinto ano, significado intuitivo e a noção assim, inicial do clássico. A partir do sexto, eu trabalho exatamente com o significado clássico e frequentista e ponto. Eu não trabalho no nono ano, do sexto ao nono, nem com significado axiomático,
o axiomático fica de fora, o professor não trabalha, o significado geométrico também não. Não, dificilmente se vê um livro com alguma questão, mas não se discute. E qual seria o outro significado? Ensino superior, Robson, seria mais recomendado trabalhar esses outros significados? Ou tem algum desses que poderiam ser trabalhados no ensino médio? Ó, vamos lá. Tem. A gente voltar aqui para... Espera aí. Vamos lá. O significado intuitivo, anos iniciais, certo? Anos iniciais. Beleza. O clássico, eu vou trabalhar propriamente dito nos anos finais. Claro que nos anos iniciais eu também trabalho com a noção do clássico, mas sem definir ainda. Então, anos iniciais, eu vou trabalhar o intuitivo e a noção do clássico. O significado clássico, anos finais. O frequentista, eu também trabalho nos anos finais. O subjetivo, ao meu ver, já poderia ser trabalhado no ensino médio. Teria condições, sim, de trabalhar no ensino médio. E o axiomático teria condições de você trabalhar no médio, mas de uma forma, vamos dizer assim, básica, de uma forma básica, sem aprofundar muito, porque eles não têm a matemática ainda necessária para poder esmiuçar muito, e também tem condições de você trabalhar o geométrico no ensino médio. Então, para o ensino superior, o que deveria, vamos dizer assim, ser mais trabalhado de uma forma mais, vamos dizer assim, Profunda. extensa, seria o axiomático e o subjetivo. Mas de forma mais sistematizada, o axiomático. Mas o subjetivo também. Então, vamos lá. Organizando. O intuitivo eu teria nos anos iniciais e a noção do clássico. Isso está na base. O significado clássico laplaciano nos finais. O significado frequentista nos finais. Eu acho que a gente poderia trabalhar o subjetivo, o axiomático e o geométrico no ensino médio. E não aparece no ensino médio, só aparece o clássico laplaciano. Então, fica de fora o subjetivo, fica de fora o axiomático, fica de fora o geométrico. E aí só é visto o axiomático no ensino superior e muitas vezes o subjetivo também fica de fora. Então, em linhas gerais, é isso. Ou seja, na escola básica a gente só consegue estudar 3 significados, né? Exatamente, dos 6. Só vê No 3. ensino superior só consegue estudar 1. E mal. Entendi. E outra, as pesquisas apontam que só é trabalhado nos cursos de matemática com muita ênfase o clássico. Eles veem o clássico. E o frequentista um pouquinho. Às vezes nem chegam a ver o subjetivo e nem o axiomático. Beleza. É isso, Diógenes. Teria mais a questão do letramento probabilístico, mas eu acho que eu preferia trabalhar em outro momento, porque aí a gente já avançou bem no horário, então seria... Eu acho que até aí já dava conta por hoje. Beleza, Robson. Passeou hoje, né? Deu aula, deu show. Eu, particularmente, gostei muito, somente dessas organizações que você fez hoje, né? Tanto essa última quanto a penúltima. Eu printei todas as telas, botei lá no grupo de prática 7, né? Para que o pessoal
não conseguiu estar com a gente até agora, consiga ver o resumo, porque tu vai mandar o material, vai ser muito bom também para eles. Entender os significados é entender também didática, né? Como que o aluno pode aprender, como o aluno deve aprender. Então, quando a gente trabalha os significados, trabalha também em forma de pensar diferente. Isso é bem importante, né? Robson pode acrescentar alguma coisa sobre isso. Eu, particularmente, gostei bastante. Eu não conhecia todos esses significados e aprendi. Depois vou ver novamente esses vídeos, vou aprofundar mais para poder trabalhar melhor ainda com meus alunos, porque todos os dias a gente está aprendendo. Isso é muito bom, essa troca, esse momento rico. Quem conseguiu estar com a gente até agora, aprendendo bastante. E quem não conseguir vai ter a oportunidade depois de ver esse vídeo no YouTube. E, se Deus quiser, muita gente vai aprender com essa contribuição do professor Robson Eugênio. Parabéns, Robson. A noite foi excelente com as suas contribuições. Valeu, Diógenes, quero agradecer. E assim, na minha apresentação que eu vou te enviar, tem um link lá para a minha tese, então quem quiser dar uma aprofundada nisso aí, eu discuto lá também. E aí vocês vão poder ver esses significados e tudo, e eu consigo mostrar outros exemplos. Por exemplo, onde é que eu posso ter espaços amostrais infinitos, que eu não deu tempo de eu discutir com vocês. Então, existem lá diferentes situações bem peculiares, porque a gente está trabalhando com a matemática discreta na probabilidade. Mas eu posso ter um espaço amostral contínuo. Aí é como a gente diz, aonde a porca toça o rabo. Então, existem diferentes olhares para o mesmo conceito. Dentro desses 6 significados aí, tem muita coisa para trabalhar, então a gente ainda está engatinhando aí no amadurecimento dessa temática. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Em outro momento, a gente moe mais cana, porque por hoje é isso aí. Muito, muito bom. A gente ficou aqui, pelo menos eu fiquei, eu acredito que o pessoal também, aquele gostinho de quero mais, de ver até o final da apresentação. E quem sabe aí, se você tiver um tempinho, vai dar aquela última palhinha com a gente para poder finalizar essa discussão, né? E a gente aprender mais contigo. Tranquilo. A gente vê outro... A gente poderia até ver de hoje a 15, pode ser. Hoje é 15, hoje tem uns 5 encontros ainda, a gente... Pronto. Quando você estiver mais tranquilo aí, você diz que a gente vê uma outra oportunidade para aprender mais contigo, porque hoje você passeou. Beleza, Deus, tranquilo. Tamo junto. Valeu. Boa noite, pessoal. Pessoal, obrigado aí pela presença. Estamos aqui já quase 23 horas e vocês aqui presentes, né? Aprendendo. Eu acho que isso faz a diferença para ser um professor diferenciado no mercado. Não estou dizendo que aqueles que não puderam estar, né, não são merecedores, mas esse pessoal aqui que está aqui também deve ter outros compromissos e estão aqui hoje buscando aprimorar aquilo que já vem estudando, né? Beleza. Beleza? Então, pessoal, boa noite aí. Fiquem em paz e cuidem da saúde. Valeu. Amém. Até mais. Abraço, pessoal. Obrigado, Robson. Valeu, pessoal. Fique com Deus. Valeu, boa noite também. Boa noite. Parabéns pela palestra, Robson. Foi massa. Valeu, Juari. Obrigadão. Forte abraço.